You are privileged to be in this church. Você é privilegiado de fazer parte dessa igreja. Yeah. If I think of this weekend, we've heard some incredible things. Se você pensar nesse final de semana, ouvimos palavras incríveis. We've heard about God as a loving father. Nós ouvimos sobre Deus como um pai amoroso. And nothing you can do can intimidate the love of God for your life. Não existe nada que você possa fazer que deixe o amor de Deus por você intimidado. We've heard that you are a mature son in the house of God. Nós ouvimos que você é um filho maduro na casa de Deus. You are an inheritor of the New Testament. Você é um herdeiro do Novo Testamento. We've heard that God wants to blow His Spirit into your life. Nós ouvimos que Deus quer soprar o Espírito dele na sua vida. And that the Father, Son and Holy Spirit work together in our lives. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos nas nossas vidas. We heard that we are to be encouraged in this message of grace. Nós ouvimos que devemos ser encorajados nessa mensagem da graça. And that you must continue in the Word. E que nós devemos continuar na palavra. And not be intimidated by your circumstances. E não ser intimidado pelas circunstâncias. Because God has spoken. Porque Deus já falou. And if God says we're going to the other side, e se Deus falou que nós estamos cruzando, we are going to the other side. Que nós estamos indo para o outro lado, nós estamos indo para o outro lado. And God has spoken. E Deus já falou. He has spoken to us in His Son. Ele falou para nós através do seu Filho. And the greatest message that He spoke through His Son, e a maior mensagem que ele pregou através do seu Filho, is revealed in the resurrection. É revelada na ressurreição. And our faith is secure in the resurrection. E a nossa fé está segura na ressurreição. And we are not trying to use our faith to convince God. E nós não estamos tentando usar a nossa fé para convencer a Deus. God is more convinced of redemption than we can ever be. Deus está mais convencido da redenção do que nós jamais estaremos. And so God quickens our faith. Então Deus alimenta a nossa fé to believe what He has already done in Christ. Para crermos naquilo que Ele já fez em Cristo. These are the things that we heard. Essas são as coisas que ouvimos. Now, these things, when you think about everything we've heard, agora, quando você pensa em tudo que ouviu, it is in essence called the gospel. Tudo isso, na sua essência, é chamado o Evangelho. And the gospel is good news. E o Evangelho é boas novas. That's what the Greek word euangelion means. Good news. Isso é o que a palavra grega significa. Evangelium, boas novas. Boas novas. Good news. Good news. Boas novas. Hallelujah. Aleluia. But you see, good news is only good news if it is good news. Mas boas novas só são boas novas se elas são boas novas. Okay? Certo? Boas novas is only boas novas if it's boas novas. Good news are only good news if it's good news. You see, the slightest measure of bad news that you introduce to the story makes it no more good news. Qualquer má notícia que você colocar dentro da história faz com que ela não seja mais boas notícias. Then it's no longer good news. E aí não será mais boas novas. Good news must be good news to be good news. Boas novas devem ser boas novas para serem boas novas. And good news is only good news if it includes you.
E boas novas só é boas novas se elas incluem você. Otherwise, it is just news. De outra maneira, são apenas boas novas. I have a friend that has a farm in South Africa. Eu tenho um amigo que tem uma fazenda na África do Sul. And he phoned me one day and said, Alan, I have good news. E ele me achou um dia e falou: Alan, eu tenho boas novas. I said, well, tell me the good news. Então ele disse: me diga as boas novas. He said, Alan, they found gold on my farm. Ele disse: Alan, eles encontraram ouro na minha fazenda. So I was on the phone. Então eu estava no telefone I said, yes, well, that's good news for you. e eu disse: ok, isso são boas novas para você. Unless you want to include me in this story, A não ser que você queira me incluir nessa história. then it becomes good news to me. Então ela se tornará boas novas para mim. Otherwise, it was just news. De outra maneira, seria apenas boas novas. You see, the key for us is to discover our lives in the story of the good news. Percebe? A chave para nós é descobrirmos a nossa vida nas boas novas. It's so wonderful when you see how Paul writes to the church in Rome. É tão maravilhoso ver a forma como Paulo escreve para a igreja And the de book of dos Romanos. Romans is the story of the gospel. E o livro de Romanos é a história do Evangelho. He starts off by saying it is the gospel of God. Ele começa dizendo que é o Evangelho de Deus. And then a bit later he says it's the gospel of Jesus Christ. E mais para o meio ele diz, é o Evangelho de Jesus Cristo. And then at the end of the book of Romans he says, my gospel. Então no final do livro de Romanos, Paulo fala, é o meu Evangelho. You see, he discovered himself in the good news. Ele descobriu ele mesmo nas boas novas. I have been to Brazil a few times, Eu estive no Brasil já algumas vezes. and I have discovered that you are a pretty football crazy nation. E eu descobri que vocês são uma nação louca por futebol. There's something about the Brazilian fans. Tem alguma coisa sobre os torcedores brasileiros. When their team wins, Quando o time deles vence, and we're going to do better in the next World Cup, e nós vamos fazer melhor na próxima Copa do Mundo. but it's amazing when their team wins, Mas é surpreendente como quando o time deles vence, something happens to the fans. algo acontece com o torcedor. Suddenly they have an attitude. De repente eles tomam uma atitude. Their shoulders are back, Eles colocam os ombros para their trás, head is up, a cabeça para cima, and they can't wait to talk to people. e eles não mal esperam um momento para poder falar com as pessoas. And they are happy. Eles estão felizes. They can't wait to send their German friends a text Eles mal esperam para poder mandar uma mensagem para os alemães, because we are winning. porque nós estamos vencendo. Something happens to you. Algo acontece com você. And if you ask a fan when his team has won, E se você perguntar para um torcedor quando o time dele ganhar, who won? quem ganhou? They will answer, Eles vão responder, we won. nós ganhamos. Say, what do you mean we won? You did nothing, man. O que significa nós ganhamos? Você não fez nada. Say, hey, no, when my team wins, Não, ei, quando o meu time vence, I win. eu venço. When that victory is recorded, Quando aquela vitória é gravada, it has an effect on how I feel. tem um efeito em como eu me sinto. It has an effect on how I think. Tem um efeito em como eu penso. It has an effect on how I talk. Tem um efeito em como eu falo. It has an effect on how I engage with people. Tem um efeito em como eu me relaciono com as pessoas. Everything changes Tudo muda, because there is a recorded victory. porque aquela vitória foi gravada.
And because of that victory, E por causa daquela vitória, it affects my life. isso afeta a minha vida. I'm here to tell you Eu estou aqui para contar a that você the greatest victory ever recorded que a maior vitória jamais gravada, escrita, was recorded 2,000 years ago, foi escrita há 2000 anos atrás. and you are included in that reference. E você estava incluso naquela vitória. His victory is your victory. A vitória dele é a sua vitória. His triumph is your O triumph. triunfo dele é o seu triunfo. Because he won, you win. Porque ele venceu, você vence. This is the power of inclusion. Esse é o poder da inclusão. You have been included in a moment in history. Você foi incluído em um momento da história. And that moment redefines your life. E aquele momento redefine toda a sua vida. It changes how you think, Ela muda como você pensa, changes how you feel, muda como você se sente, changes how you talk. muda como você fala. Because you know there is a victory that has been recorded. Porque você sabe que existe uma vitória que foi escrita. And that victory now has an effect on my life. E aquela vitória agora tem um efeito na minha vida. You see, when history recorded the death of one man, Sabe quando a história escreveu a morte de um homem, heaven recorded the repositioning of humanity. os céus escreveram o reposicionamento de toda a humanidade. What we witnessed here tonight with people coming to give their lives to Christ, O que nós testemunhamos hoje aqui, quando as pessoas vieram entregar suas vidas a Jesus, people came and responded to a reference that was recorded 2,000 years ago. eram pessoas respondendo a uma história escrita há 2000 anos atrás. And their lives will never be the same again. E a vida deles jamais será igual. They have now become fans of this team. Agora eles se tornaram torcedores desse time. And you know what's nice about this team? E você sabe o que é o melhor desse time? It cannot lose. Não pode perder. We win. Nós vencemos. You see, we must discover ourselves included in that moment. Nós temos que descobrir a nós mesmos naquele momento. We must discover ourselves on 3 dimensions. Nós temos que descobrir a nós mesmos em 3 dimensões. We must discover that we died with Jesus Christ, Nós temos que descobrir que nós morremos com Jesus Cristo, that we were raised with Jesus que Christ, nós ressuscitamos com Jesus Cristo and that we are seated with Christ in heavenly places. e que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. That is the basis of the victorious life in Christ. Esta é a base da vida vitoriosa em Cristo. You must discover yourself in that story. Você tem que descobrir quem você é nessa história. So these 3 things are so important Então essas 3 coisas são muito importantes, that we are going to talk about these 3 things tonight. que nós vamos falar sobre elas nessa noite. The first thing that you need to discover in that reference A primeira coisa que você tem que descobrir nesse momento is what the Bible says, that we died with Christ é que a Bíblia fala que nós morremos com Cristo and our lives were buried with Christ. e que nossas vidas foram enterradas com Cristo. What does it mean that you died with O Christ? que significa que você morreu com Cristo? It means that the old inferior reference of life Significa que a velha forma inferior de vida that Adam brought us into que Adão fez com que tivéssemos, because of his sin, por causa do pecado dele, the moment we identify with Christ no momento que nos identificamos com Cristo and his death,
E na morte dele, we die to that old inferior life. nós morremos para aquela vida velha e inferior. Listen to what the Bible says in Colossians 1 verse 13 and 14. Olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. He has delivered us from the dominion of darkness. Ele nos libertou do domínio das trevas. It's very interesting, the Bible does never talk about the kingdom of darkness, É muito interessante porque a Bíblia nunca fala sobre o reino das trevas, because a kingdom needs a king, porque um reino precisa de um rei. and darkness does not have a king. E as trevas não têm um rei. But the kingdom of heaven has a king. Mas o reino dos céus tem um rei. And I like what it says in the Portuguese, transporto. E eu gosto do que diz no português, transportados. Transportados. There's something of, he moved us out. Ele nos moveu para fora. You see, we were slaves to another life. Nós éramos escravos de uma outra vida. Darkness had a legal right over our lives. As trevas tinham um domínio legal sobre as nossas vidas. We lived inferior lives. Nós vivíamos vidas inferiores. But the moment I associate myself with Jesus Christ, Mas no momento em que eu me associo a Jesus Cristo, I move from darkness into light. eu me movo das trevas para a luz. That is what happened here tonight. É isso que aconteceu aqui hoje. People moved from darkness into light. Pessoas saíram das trevas para a luz. And the power of sin is broken over our lives. E o poder do pecado foi quebrado sobre essas vidas. That authority that sin had over our lives is broken. A autoridade que o pecado tinha sobre as nossas vidas foi quebrado. Listen to what Romans 8 verse 2 says. Olha o que Romanos 8, versículo 2 diz. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. The law of the Spirit A lei do Espírito, of this new life in Christ dessa nova vida em Cristo, has set me free me libertou from the law da lei of sin and death. do pecado e da morte. When the Bible speaks about a law, Quando a Bíblia fala sobre uma lei, he's referencing an authority. ele está falando sobre autoridade. If you leave here tonight, Se você sair daqui hoje à noite, you get into your car and you travel around the city of Curitiba, se você pegar o seu carro e sair dirigindo na cidade de Curitiba, you will see everywhere you travel there are these boards with numbers on. você vai ver que existe essas placas com números nela. Those numbers are the speed limit. Essas placas são o limite de velocidade. It means you are not allowed to drive faster than that number. Significa que você não pode dirigir mais rápido do que aquele número. And for some people here tonight, that might be the biggest revelation you are going to have the whole weekend. E para algumas pessoas aqui, esse pode ser a maior revelação que você vai escutar em todo final de semana. But you can decide, my car is able to do much better than that number, Mas você pode decidir que o seu carro pode fazer muito mais do que o que a placa indica. and I'm going to drive as fast as I like. E eu vou dirigir tão rápido quanto eu quiser. It will not be long, Não vai ser por muito tempo. or you will be greeted by a man in a uniform. E você vai ser encontrado por um homem de uniforme. And he will gently ask you to stop, E ele vai gentilmente pedir para que você pare. and he will engage with you in a conversation. E ele vai começar uma conversa com você. And he will tell you that you have just broken the law. E ele vai dizer para você que você acabou de quebrar a lei.
Now, you can tell him exactly how you feel about the law, E você pode contar tudo o que você pensa sobre a lei, but it will not be long, you will receive some correspondence in the mail. mas depois de alguns dias você vai receber uma correspondência na sua caixa de correio. You will receive a fine. Você vai receber uma multa. Now, you can take that fine and you can tear it up Você pode pegar aquela multa e rasgar inteira. and say, I'm not going to pay this. Eu não vou pagar isso. It will not be long if you don't pay the fine, E não vai demorar muito para que, se você não pagar a multa, that you will receive some more mail. você vai receber mais uma carta no correio. And this time they are inviting you to an event. E dessa vez eles estão convidando você para um evento. Now you can say, I don't go to those events, I don't even like the people that are there. E você pode dizer, eu não vou a esses eventos, eu não gosto do tipo de pessoas que tem lá. If you do not go to that event, Mas se você não for para esse evento, they're going to send people to your house. eles vão mandar pessoas à sua casa, But they are coming to fetch you. que eles vão vir pegar você. They want to take you to jail. Eles vão pegar você para a cadeia. Why? Because you broke the law. Por quê? Porque você quebrou a lei. You see, behind the law, Para você ver, depois, atrás da lei, there is an authority. tem uma autoridade, There is a government. tem um governo. And that law is an extension of this government. E aquela lei é uma extensão deste governo. Now the Bible teaches us in Romans 8 verse 2, Agora a Bíblia nos ensina que em Romanos 8, versículo 2, the law of the Spirit, a lei do Espírito, the government of the Spirit, a aliança do Espírito, the authority of the a Spirit autoridade do Espírito has set us free nos libertou from the government of sin da, and death. da aliança com o pecado e a morte. Hallelujah. Aleluia. Something happened in our lives. Algo aconteceu nas nossas vidas. Why is this so important to understand? Por que isso é tão importante de entender? Because you as a Christ follower must know Porque você, como um seguidor de Cristo, deve saber that sin no longer has a legal right over your life. que o pecado não tem mais um direito legal sobre a sua vida. You do not have to bow your knee to sin. Você não precisa mais se ajoelhar diante do pecado. Sin no longer rules over our lives. O pecado não governa mais a sua vida. Because I died with Christ. Porque eu morri com Cristo. And I was buried with Christ. E eu fui enterrado com Cristo. And that old reference was dealt with. E aquela velha referência foi enterrada junto. But not only did I die with Christ, Mas não somente eu morri com Cristo, the Bible says I was also raised with a Bíblia Christ também diz que nós fomos ressuscitados com Cristo into newness of life. em uma nova vida. Listen to what Romans 6 verse 3 to 5 says. Olha o que Romanos 6. Vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. This is very important to understand. Isso é muito importante de entender. When you look at the cross, Quando você olha para a cruz, you must recognize that Jesus did not die alone. você tem que reconhecer que Jesus não morreu sozinho. The Bible says we were included in that moment. A Bíblia diz que nós estávamos incluídos naquele momento. When Jesus died, Quando Jesus morreu, we died with him. nós morremos com ele. We were buried with Christ, Nós fomos enterrados com Cristo
And now Romans says, if we were buried with Christ Agora Romanos diz que se fomos enterrados com Cristo, through the baptism into his death, pelo batismo na sua morte, just as Christ was raised from the dead, da mesma maneira que Cristo ressuscitou dos mortos, even so we will walk in newness of life. nós também andaremos em vida nova. You know, when we think about our new life in Christ, Sabe, quando pensamos na nossa nova vida em Cristo, you have heard in this church so many times você já ouviu nessa igreja várias vezes that God is introducing us to discover who we are, que Deus está nos convidando a conhecermos quem nós somos, so that our lives can start changing, para que nossas vidas comecem a mudar, not because we are trying in our own willpower to change ourselves, não porque nós estamos tentando pelas nossas próprias forças mudar a nós mesmos, but because we are discovering who we truly are. mas porque nós estamos descobrindo quem nós verdadeiramente somos. You see, we are not busy with behavioral modification. Nós não estamos ocupados com a mudança de comportamento. We are not trying to make people better people. Nós não estamos tentando fazer pessoas serem pessoas melhores. We are introducing people to their true identities. Nós estamos introduzindo as pessoas à sua verdadeira identidade. You know, in Africa we have lions. Sabe, na África nós temos leões. And recently in South Africa, my wife Liana and I E recentemente eu e minha esposa went with some Christian leaders in our city to one of the game reserves in South Africa. fomos com alguns líderes cristãos da nossa cidade para uma reserva. Now these are big areas geographically in the nation, São áreas gigantescas geograficamente falando na nação, where the animals roam freely. onde os animais ficam livres. And then you go on a safari. E você vai num safari. You get onto one of those safari jeep vehicles, Você entra num carro, num jeep daqueles de safari, and these vehicles travel in between the animals. e aqueles veículos vão andando pelo meio dos animais. And you hope that you will see some animals. E você espera que você possa ver alguns animais. And so that particular day we were on the safari vehicle, E naquele dia específico nós estávamos num carro desse de safari. it was early in the morning and we were excited we might see some animals. Era bem cedo de manhã e nós estávamos felizes porque poderíamos ver alguns animais. And it was not long we saw a whole pride of lions. E não demorou muito e nós vimos um grupo de leões. So we stopped not far from the lions, Então nós não paramos muito longe dos leões, but we all got quiet because we didn't want to disturb them. mas todos estavam quietos porque nós não queríamos distraí-los. And as we're looking at the lions, E quando nós olhávamos para os leões, one of the big male lions is intrigued by this big thing that has just arrived. um dos leões machos, bem grande, fica curioso sobre esse grande jipe que And acabou de aparecer. he decides he's going to come a little closer to the vehicle. E ele decide vir um pouco mais perto do carro. Now, I don't know if you've seen those safari vehicles. Eu não sei se você já viu os carros do safari. Some of them do not have doors. Alguns deles nem têm portas. This was one of those. Esse era um deles. And I'm sitting right at the edge. E eu estou sentado bem no finzinho, bem na porta. And this lion is starting to come towards us. E esse leão começa a vir na nossa direção. The game ranger that is with us says, please just be quiet, don't move. O guarda diz, por favor, fique quieto, não se mexa. And he says, don't worry, the lion doesn't know that there are lots of people on this safari vehicle. E ele diz, não se preocupe, o leão não sabe que tem um monte de pessoas nesse carro. He says, the lion thinks this is just one big animal that has arrived. O leão pensa que esse é um grande animal que acabou de chegar. So as the lion is coming closer, E o leão começa a vir mais perto. I'm saying, Lord, I pray that this guy knows what he's talking about. E eu orando, Senhor, eu peço que esse homem saiba do que ele está falando. There is one of the pastors sitting behind me taking photographs. Então tem um dos pastores atrás de mim tirando foto.
And he has a nice big camera. E ele tem uma daquelas câmeras bem grandes. And this camera is making a clicking sound. Click, A câmera está fazendo um barulho. Clique, clique, clique. And the lion hears this click, click, click sound. E o leão escuta esse clique, clique, clique. So now he's coming straight for me E agora because he's interested in the click sound. E agora ele começa a vir na minha direção, porque ele está interessado no barulho. And I'm thinking to myself, Lord, if I don't die today, I'm going to kill a man. E eu pensando comigo mesmo, Senhor, se eu não morrer hoje, eu vou matar um homem. And as this lion comes closer, E enquanto esse leão vem mais perto, I look into its eyes. eu olhei nos olhos dele. I don't know if you have had the privilege of looking into the eyes of a lion. E eu não sei se você já teve o privilégio de olhar nos olhos de um leão, At very close range, de uma distância bem perto, and there is no fence between you. sem cerca entre vocês. Something inside of you dies. Alguma coisa dentro de você morre. I saw authority. Eu via a autoridade. I mean, if the ranger was right, Quer dizer, se o guarda estivesse certo, that the lion thinks this is just one big animal, que o leão pensa que isso é apenas um grande animal, why does the lion come walking towards this big thing, por que o leão viria em direção a esse animal gigante, totally intimidated, sem nenhum medo, not scared of this new thing that has não arrived, estava assustado com essa nova coisa que apareceu? because Porque he is a lion. ele é um leão. There's something about a lion that says, I am the king of the jungle. Tem alguma coisa sobre o leão que diz, eu sou o rei da selva. But if you take that lion to a circus, Mas se você pegar aquele leão e levar para um circo, something changes in that animal. alguma coisa muda naquele animal. I've seen a lion come into the circus arena, Eu já vi um leão vindo na arena de um circo, and suddenly that animal is anxious, e de repente aquele animal está ansioso, and it's running around. está correndo de um lado para o outro, Because you see, there is somebody there with a whip, só porque tem alguém lá com um chicote. and the whip is cracking. E o chicote está estalando. And while the whip is cracking, we see the lion starts to do tricks. Enquanto o chicote estala, o leão faz And the truques. people applaud E as pessoas aplaudem. because we've been able to adjust the behavior of the lion. Porque nós fomos capazes de mudar o comportamento do leão. But we all know that that behavior is not permanent in the lion. Mas todos nós sabemos que aquele comportamento não é permanente no leão. The lion has not internalized that behavior. Ele não mudou o interior dele para aquele comportamento. Because I guarantee you, the lion doesn't go back to its cage and sit in the cage and practice the tricks. Porque eu posso garantir que o leão não pega, volta para sua gaiola e fica praticando os truques. Why not? Because there is nobody with a whip. Porque ele não faz isso lá? Porque não tem ninguém com chicote. So when the whip comes out, Então quando o chicote aparece, we change the behavior. ele troca o comportamento. Oh, I want to tell you that the gospel of Jesus Christ is not meant to just change people's behavior. Então eu quero dizer para você que o evangelho de Jesus Cristo não veio só para mudar o comportamento das pessoas. We are not trying to find a few scriptures Nós não estamos tentando achar algumas escrituras so that we can whip people and the behavior can change, para que a gente possa chicotear pessoas e o comportamento deles possa mudar. so that they can become acceptable to the Christian community. Para que eles possam se tornar aceitáveis à comunidade cristã. We are not trying to create a Christian culture. Nós não estamos tentando criar uma cultura cristã. We are introducing people to a Christian nature. Nós estamos introduzindo pessoas para uma natureza cristã. You see, if you take that lion back to its natural habitat, Se você pegar aquele leão e levar ele de volta para o seu ambiente natural, then it becomes a lion. aí ele se torna um leão. What it was created to be. O que ele foi criado para ser.
You see, we are not trying to adjust people's behavior. Nós não estamos tentando arrumar o comportamento das pessoas. We are introducing them to their environment, Nós estamos introduzindo eles para o ambiente deles, which is Jesus Christ. que é Jesus Cristo. For in Him do we live Porque nele nós vivemos and move e nos movemos and have our being. e somos. And when you discover your environment, Quando você descobre o seu ambiente, you discover who you truly are. você descobre quem você verdadeiramente é. You become what you were created to be. Você se torna aquilo que você foi criado para ser. You were raised into newness of life. Você foi ressuscitado em uma nova vida. Just as Christ was raised from the Da dead, mesma maneira que Jesus ressuscitou dos mortos, so you were raised assim também você ressuscitou into newness of life. em uma nova vida. Hallelujah. Aleluia. We start living a new life Nós começamos a viver uma nova vida, because we know who we are. porque nós sabemos quem nós somos. We have the nature of God within us. Nós temos a natureza de Deus em nós. You see, this is the truth Vê, essa é a verdade that will set you free. que vai libertar você. For years we've had a lie over our lives, Por anos nós tivemos uma mentira sobre as nossas vidas, where we've believed that we cannot live in victory. que nós acreditamos que não podemos viver em vitória. We believe that we are subject to the way Adam influenced our lives. Que nós estávamos sujeitos à maneira que Adão influenciou as nossas vidas. But there is a victory that's recorded Mas tem uma vitória que foi escrita, that gives new definition to who we are. que nos dá uma nova definição de quem nós somos. You will know the truth, Jesus says, Vocês saberão a verdade, Jesus disse, and the truth will set you free. e a verdade vos libertará. One of my mentors in my life told me a story. Um dos mentores da minha vida me contou uma história. He said when he was a young man, he was the oldest of his brothers. Ele disse que quando ele era jovem, ele era o irmão mais velho entre os seus irmãos. And when his mother and father went out at night, he had the responsibility to look after his brothers. E quando a sua mãe e o seu pai saíam, ele tinha a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos. He said, but they were very busy, and every time when mom and dad came home, Mas eles eram bem ocupados e todas as vezes que o pai e a mãe voltavam para casa, the house was a mess and he was in trouble. a casa estava uma bagunça e ele estava com problemas. So he said one night when mom and dad went out, he got a revelation. Então, um dia quando o pai e a mãe saíram, ele teve uma revelação. So he called all the brothers together in the kitchen Então ele chamou todos os irmãos na cozinha. and he said, I want to tell you that tonight when mom and dad went out, Eu quero contar para vocês que quando mamãe e papai saírem, there were ghosts that came into all the other rooms. tem fantasmas que virão em todas as outras quartos dessa casa. He says it was amazing. Suddenly the brothers are all sitting down. Então, de repente, todos os irmãos estavam quietos na cozinha. And he had control over their lives. E ele tinha controle sobre a If vida one of them deles. wanted to move, Se algum deles quisesse se mover, he just said ghosts. ele dizia And he fantasmas. and he would sit down again. E eles iam se sentar de novo. He said, so when mom and dad came home that evening, Então, quando o pai e a mãe voltaram they naquela were so noite, impressed because everything was so neat in eles the estavam house. impressionados porque tudo estava no lugar dentro da casa. So the next time the mother and father wanted to go out, Então, na próxima vez, quando o pai e a mãe quiseram sair, he just said to the brothers, there might be a good chance the ghosts can come back again tonight. eles disseram: tem uma grande chance dos fantasmas voltarem nessa noite. So the youngest brother went to the mother and said, is it true that ghosts come into our house when you go out at night? Então o irmão mais novo foi para a mãe e perguntou: é verdade que alguns fantasmas vêm para casa quando vocês saem de casa? The mother said, what nonsense, who told you that? Que besteira, quem disse isso para você? A mãe disse. He said, no, older brother said so. Ah, o meu irmão mais velho disse. The mother says, no, there's nothing like that. A mãe disse: não, não tem nada disso.
And she repudiates the older brother for telling such bad stories to the children. E ela repreendeu o irmão mais velho por contar histórias ruins aos mais novos. He said that evening he had no control over his brothers. E naquela noite ele não tinha nenhum controle sobre os They were irmãos. in every room. Eles foram em todos os quartos. They did just what they wanted to do. Eles fizeram tudo o que queriam fazer. He said because they knew the truth and the truth had set them free. Ele disse porque eles sabiam da verdade, a verdade os libertou. Here's the question. Aqui está a pergunta. What are the ghost stories that are keeping you bound? Quais são as outras histórias de fantasmas que têm mantido você prostrado? What are the lies that are keeping you from living the fullness of life in Christ? Quais são as mentiras que têm impedido você de viver tudo aquilo que Cristo tem para você? You see, when you discover yourself in Christ, Sabe quando você se descobre em Cristo, that truth starts to set you free. aquela verdade começa a te libertar. And you no longer accept that you have to live the inferior life. E você não aceita mais que você tem que viver uma vida inferior. Because you've been called to this life of triumph in Christ. Porque você foi chamado para essa vida de triunfo em Cristo. You died with Christ. Você morreu com Cristo. You were raised with Christ. Você foi ressuscitado com Cristo. But the Bible also says that now you are seated with Christ in heavenly places. Mas a Bíblia agora também diz que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Listen to what Ephesians chapter 2 verse 4 to 6 says. Escute o que Efésios 2, versículo 4 diz: Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. You have a new address. Você tem um novo endereço. Your address is now heavenly places. Seu endereço agora são regiões celestiais. Folks, heavenly places is not our destination, it is our point of departure. Lugares celestiais não é nosso destino, mas é o nosso ponto de partida. Yes, we believe in eternity. Sim, nós acreditamos na eternidade. Yes, we believe there will be a moment where we will see him face to face. Nós acreditamos que vai haver um momento em que o veremos face a But face. the Bible says now already we sit with Christ Mas a Bíblia diz que agora já nós sentamos com Cristo Jesus in heavenly places. nos lugares celestiais. It is a place of authority. É um lugar de autoridade. It's a place where I feel the Holy Spirit alive within me. É um lugar onde eu sinto o Espírito Santo vivo em mim. It's a place where I can live out the Christ life. É um lugar onde eu posso viver a vida de Cristo. You see, Adam brought me to a lower level of life, Sabe, Adão me levou a uma vida inferior, but the victory of Christ has repositioned me into newness of life. mas a vitória de Cristo me reposicionou em uma nova vida. Let's read this scripture in Romans chapter 5 verse 17. Vamos ler Romanos capítulo 5, 17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. I want to draw you a picture. Eu quero desenhar para você um desenho. That scripture says, As escrituras dizem, because of Adam, por causa de Adão, Adam lived at a particular level of life. Adão vivia um tipo de vida. But then the Bible says, because of the sin of one man, Mas a Bíblia diz que por causa do pecado de um homem, death reigned. a morte reinava. All of humanity
toda a humanidade. Hey! All of humanity Toda a humanidade fell to a lower level of life. caiu para um nível inferior de vida. But then the Bible says, Mas então a Bíblia diz, much more. muito mais. Muito mais. Much more. Muito mais. Much more. Muito mais. I made a study of the word much more in the Greek. Eu fiz um estudo da palavra muito mais no grego. And you will not believe this. E vocês não vão acreditar nisso. Much more in the Greek Muito mais no grego means muito mais. significa muito mais. Much more. Muito mais. Those that are in Jesus Cristo. Aqueles que estão em Jesus Cristo. Listen what happened in our lives. Something happened to us. Olha o que aconteceu nas nossas vidas. Algo aconteceu nas nossas vidas. We were in Adam, Nós estávamos em Adão. then we fell. Depois caímos. But they that receive the abundance of grace Mas aqueles que recebem a abundância da graça and the free gift of e a righteousness dádiva da justiça will reign in life reinarão em vida. through the one, Através do único, Jesus Christ. Jesus Cristo. Why is it much more? Porque é muito mais. Because Adam is no longer defining our lives. Porque Adão não está mais definindo nossas vidas. Jesus Christ himself now defines who we are. Agora o próprio Jesus Cristo define quem nós somos. Oh, bless God. That's the good news. Essas são as boas novas. Good news. Boas novas. And you are included in the good E news. você está incluso nas boas novas. This is what Paul is trying to tell us. Isso é que Paulo está tentando nos dizer. He says, let me explain to you the good news. Deixa eu explicar para você as boas novas. Something happened. Algo aconteceu. It is an accomplished fact. É um ato consumado, concluído. Discover your life in that reference. Descubra a sua vida naquele momento. So let's end Então this vamos time terminar, together concluir, by reading a portion of scripture lendo uma porção das Escrituras. in Ephesians chapter 1. Em Efésios capítulo 1. And we're going to read from verse 15. E nós vamos começar lendo no verso 15. I want to invite you to stand Eu quero convidar você a se levantar as we read this scripture. enquanto nós lemos essas Escrituras. Listen to what the Bible says about this gospel. Olha o que a Bíblia fala sobre este evangelho. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Do you believe this good news? Você acredita nessas boas novas? This is the gospel. Este é o Evangelho. This simply is the good news. Isso simplesmente são as boas novas. The more you discover yourself in the good news, Quanto mais você descobrir a você mesmo nas boas novas, the more you become who you actually are. mais você se torna quem você verdadeiramente é. The more you discover who you already are, Quanto mais você descobre quem você já é, the good news is good news. as boas novas se tornam boas novas. There is an inheritance Tem uma herança that is yours que é sua, because you died with him, porque você morreu com you were ele, raised with him, você foi ressuscitado and now com you are ele, seated with him. e agora você está sentado com And the ele. power of God is in you. E o poder de Deus está em você. In this moment, Nesse momento, I want to release the faith of God in your life. eu quero liberar a fé de Deus na sua vida, To believe that you are included in this reference. para cremos que nós estamos inclusos neste To momento da história, quicken the faith of God. para alimentar a fé de Deus. As we heard this morning, the faith cometh by hearing, Nós ouvimos essa manhã, a fé vem pelo ouvir, and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. Here is an army of God, Aqui tem um exército de Deus, the people of light. as pessoas da luz, And we've had an incredible time together. e nós tivemos um tempo incrível juntos. But as you leave here, Mas quando você sair daqui, everywhere you go, em todos os lugares que você for, you represent the resurrection. você representa a You ressurreição, represent the life. você representa a vida, You represent seated with Christ in heavenly places. você representa assentado com Cristo nas regiões celestiais. And I'm going to trust God that we will commission you, E nós vamos confiar em Deus que nós vamos send you enviar vocês as the people of faith, como pessoas de fé, the people that believe, pessoas que creem, the people that are convinced pessoas que são convencidas of what has happened in their own do que lives. aconteceu nas nossas próprias vidas. Receive the blessing in the name of the Lord. Receba as bênçãos em nome do Senhor Jesus. And so, Father, in the name of our Lord Jesus Christ, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, we as the people that have been included in this reference, nós como as pessoas que fomos incluídas na sua história, that have made this discovery, que fizemos essa descoberta, and we have accepted it by faith, e nós fomos aceitos pela fé, we now pray, Lord, that by the Holy Spirit, nós oramos agora, Senhor, que pelo Espírito Santo, you will quicken our minds você vai mover nas nossas mentes, to better understand and see para entendermos melhor e podermos ver what we have been included in, no que fomos incluídos, so that we can truly be what you have destined us to be. para que possamos ser aquilo que verdadeiramente And somos. Lord, we pray for every individual in this place, Senhor, nós oramos por cada pessoa neste lugar, every person watching this video. qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, May you at this moment recognize that you are called que você possa reconhecer neste momento que você é chamado and that you are commissioned e você foi and that you comissionado are sent e você é um santo, into this world você é enviado para esse mundo to take the light and the love and the goodness of Jesus Christ to this world. para pegar a luz e a vida de Jesus Cristo em todo esse mundo. So go in the name of the Lord Então vá no nome do Senhor and be the light e seja a luz and change this world. e mude esse mundo In Jesus' name. no nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém.